Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34, ali conta a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que ela estava perdendo sangue há 12 anos. Já tinha procurado muitos médicos e não conseguia a cura. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar bem curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a mulher que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremeu e, tremendo, aproximou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Então você vê que Jesus exaltava a fé das pessoas, porque as pessoas são curadas pela sua própria fé. Quando elas criam no Senhor Jesus, elas iam até Jesus. Quer dizer, existem dois passos. A fé te leva a tomar uma atitude para que você tenha aquele problema resolvido. E ela fez isso e teve a resposta de Deus, porque ela foi até Jesus com fé. E eu tenho certeza que muitos que apertavam Jesus naquela multidão, por não terem fé, não arrumaram nada. Mas ela tocou em Jesus com fé, e por causa da sua fé, ela foi livre daquele mal. Jesus buscou sempre exaltar a fé das pessoas, mostrando para ela que a sua fé, que é a responsável pelo bem-sucedido da sua vida, é por meio da sua fé. Então você veja aqui, vamos continuar aqui em Marcos, no capítulo 10 de Marcos, aqui, no versículo, cadê esse 15? Não, Marcos 10:51. Um cego, Jesus estava passando e havia um cego. Olha só como diz. Depois foram para o Jericó e, saindo ele de Jericó com a sua multidão, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quer dizer, quando você se aproxima de Jesus com a fé nele, não há como não ter resposta para qualquer tipo de mal que esteja acontecendo na sua vida. Vê aqui mais uma vez, Jesus exalta quem?
um cego. Jesus não perguntou de que religião ele era, de que igreja ele era, se ele era batizado, se ele era comungava alguma coisa. Não, Jesus disse, manifestou a fé em Jesus, então a tua fé que vai te salvar. Jesus sempre buscou fazer isso. E vemos aqui em Lucas também, Lucas 7, que fala sobre a mulher. Lucas 7, que fala sobre a mulher pecadora que ungiu Jesus. Rogou-lhe Jesus, um dos fariseus, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-lhe com o cabelo da sua cabeça e beijava-lhe os pés. Ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo como que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois qual deles o amarás? O amará mais. E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e muitos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. E por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E estava à mesa, comeram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Então você vê, tudo que essa pessoa se aproximou até Jesus, ela se aproximou com fé. E Jesus lhe perdoou os pecados, na qual os religiosos queriam apedrejar. Jesus não apedrejou essa mulher. Jesus viu que esta mulher estava cheia de fé. E o que Jesus exaltou a ela? A tua fé te salvou do que dos seus pecados, dos pecados que ela tinha, que foram perdoados por Jesus. Então Jesus não está atrás de religioso. Jesus não está atrás de pessoas atadas por diversos dogmas religiosos. Jesus está procurando a fé. Porque a sua fé nele é que fará manifestar o mundo espiritual na sua vida e a resposta de Deus. Vamos ver lá também no 17, que fala a respeito dos leprosos. 17. A cura
dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrou numa certa aldeia, e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou a glorificar a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus sempre exaltando a fé das pessoas, porque Jesus não veio buscar glória para si. Jesus veio ensinar as pessoas que o que elas querem, que o que elas precisam de duas coisas: se aproximar de Deus por meio de Jesus e crer, colocar a fé nele. E esta fé colocada nele faz com que essas mesmo alcancem as respostas para as suas petições. E ele diz para mim e para você, quando nós nos aproximamos dele e recebemos dele a vitória: a tua fé te salvou. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.